Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um culto da nossa igreja, mais uma transmissão da nossa Igreja Central de Governador Valadares. Vocês estão percebendo que a gente está num ambiente diferente, inclusive você, membro, já percebeu que é a nossa igreja. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais o link dessa transmissão para os seus grupos de WhatsApp, seus familiares e também os seus amigos. Para acompanhar mais os nossos conteúdos, também nos siga no Instagram e no Facebook. Vocês estão sabendo que essa transmissão está cheia de novidades, né? Inclusive uma delas é o aplicativo 7Me. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, quando você entra no aplicativo, dá para ver de cara a Escola Sabatina, onde você pode acompanhar a sua lição. Caso você não saiba, estamos começando mais um trimestre, então você pode acompanhar por aqui. Dá para acompanhar os seus dízimos, suas ofertas, seus extratos, e tem um tópico muito legal, que é o que eu gosto muito, que chama Links Úteis. Quando você entra, dá para acompanhar a Novo Tempo, o Feliz 7 Play, que é um aplicativo que eu gosto muito, Meditações do Pôr do Sol e muitos outros. Então, para continuar acompanhando, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo na tela. Vocês estão percebendo que essa transmissão está cheia de novidades, né? E uma delas é o quadro Testemunhos, onde vários membros da nossa igreja vão continuar contando suas histórias de vida. Vamos conferir? É isso aí, Saren. Estamos estreando um novo quadro, Testemunhos, para ouvir histórias do pessoal da nossa igreja, de irmãos, de amigos que fazem parte do nosso convívio e tem uma história de vida interessante para compartilhar com a gente. E a gente está estreando o quadro de hoje com alguém muito especial, que é a Tia Elmira. Tia Elmira, boa noite! Boa noite, Guilherme. Seja bem-vinda aqui ao nosso culto online. Obrigada. A gente está presencial aqui, mas o pessoal está assistindo a gente de casa. Olha só, hein? Bacana, né? Obrigado por estar aqui com a gente, Tia Elmira. E a gente está participando desse quadro aqui para ouvir um pouquinho da sua história. Tia Elmira, a senhora conhece todo mundo da igreja. Se alguém está com a dúvida, de quem é aquele irmão ou aquela irmã, pergunta para a Tia Elmira que ela sabe. Está há muitos anos aqui convivendo com a gente. Só que a sua história tem alguns pontos interessantes que nem todos conhecem. Então eu começo te perguntando, Tia Elmira, a senhora já nasceu adventista, nasceu aqui em Valadares? Como tudo começou para a Tia Elmira? Eu não nasci aqui em Valadares, eu nasci perto de Mantena, mas fui registrada em Mantena, então meus documentos estão como eu nasci em Mantena. Eu vim para Valadares, foi no ano de 70, mas fiquei indo e voltando lá para Penha do Norte, até que fiquei de vez, Claudinho me achou, Mas e não perdeu a oportunidade, já amarrou. Não perdeu a oportunidade. Mas eu conheci a igreja. Vou contar uma história um pouquinho antes, Sim. Uhum. Porque eu comecei a fazer uma novena lá na igreja de Santa Rita com a minha mãe. A igreja católica. Católica. E eu não sei quantas quinta-feiras eu fui lá com a minha mãe, mas Deus colocou no meu coração o desejo de comprar uma Bíblia e eu não sabia como comprar essa Bíblia. Eu achava que o Claudinho não ia me dar dinheiro para comprar essa Bíblia. Então, Deus me deu a ideia também de lavar roupa para os outros para comprar uma Bíblia. A senhora foi atrás do próprio dinheiro. Vou dar um jeito de comprar a Bíblia, que eu quero uma Bíblia. Sim. Aí eu comprei a Bíblia. Primeiro salário que eu recebi da roupa, eu corri lá e comprei a Bíblia e comecei a ler. E eu li aleatoriamente, porque eu não conhecia livros, capítulos e versículos. Então, eu abria, mas
era incrível. Toda vez que eu abria a Bíblia, eu lia sobre adoração de imagens, sobre adoração de ídolos. E o Espírito Santo me fez entender que eu não deveria continuar indo lá na igreja de Santa Rita fazer a novena. Falei com minha mãe ficou muito brava comigo. Falou comigo que é por isso que a gente não conseguia nada, porque a gente começava a fazer as coisas e parava. Então, eu falei assim, tá bom, mãe, mas eu não vou lá mais não, sabe? Porque eu tô sentindo que Deus está falando para eu não ir lá mais. E aí, parei de ir. Minha vizinha me convidou para ir para a igreja presbiteriana. Lá, a professora da escola dominical, num domingo de manhã lá, falou, vamos ler os 10 mandamentos hoje. E nós lemos. E quando nós lemos sobre o 4º mandamento, o Espírito Santo cravou, né? E ele fixou aquilo na minha mente que nada tirou. E eu fiquei perguntando a algumas pessoas de outras igrejas, e até mesmo da presbiteriana, sobre o sábado, mas eles davam aquelas desculpas que a gente já conhece quais são, mas o Espírito Santo já tinha me convencido e as respostas que eles me davam não me convenciam. Então, um belo dia, eu fui à casa de uma amiga para ela cortar meu cabelo. E ela estava dando faxina na casa na sexta-feira e ela sempre deu faxina no sábado. E eu falei com ela, eu vim cá para você cortar meu cabelo. Glicinha falou assim, Miriam, hoje não vai dar porque eu estou dando faxina na casa hoje porque eu estou indo na igreja que guarda o sábado. Eu falei, o quê? Eu fiquei assim, eu estou procurando alguém para me responder sobre isso. Ela falou assim, olha, eu estava fazendo uns estudos aí com as moças, mas elas pararam. Se você quiser, nós vamos fazer o estudo junto. Aí nós começamos a fazer o estudo junto. Nenhuma das duas sabia muito sobre, né, o estudo, mas a gente foi estudando. Uma outra moça também veio estudar com a gente. Essa moça até batizou no mesmo dia que eu. E aí, eu comecei a vir à igreja com ela. E cheguei aqui, achei assim... Eu fui para uma classe da escola sabatina ali na escola com o irmão Wilson, pessoa maravilhosa. Mas todo sábado a Glicinha perguntava se eu queria me matricular. Eu dizia que não. Eu falava assim, olha... Eu falava até meio grosseiro com ela. Falava, não. Falava só assim, não. Mas um belo dia, a moça decidiu se batizar. E o irmão Wilson sentou com ela no primeiro banco ali, ó. E veio preencher a ficha. Deus me trouxe. Olha como Deus foi me conduzindo, né? E Deus me trouxe ali para eu ouvir o irmão Wilson preencher a ficha da moça. E eu cheguei assim de mansinho atrás deles e fiquei ouvindo ele fazer as perguntas para ela. E eu não vi a hora que eu falei, eu também quero. Quando eu falei, eu também quero, os dois viraram de uma vez para trás, porque eles não tinham percebido que eu estava lá. E ele preencheu a minha ficha e eu me batizei dia 7 de dezembro de 80. E tia Mira, a gente conhece a senhora também pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui dentro da igreja, né? E nos chama a atenção que não é simplesmente uma atividade para manter a igreja em ordem, a limpeza dos bancos, tudo limpinho. A gente percebe que é um prazer, é um ministério que a senhora tem trabalhando aqui. Isso chama muita atenção e por isso que a gente decidiu conhecer um pouco da sua história. Eu queria agora entender quando a senhora começou a trabalhar aqui na igreja efetivamente, nas atividades que a senhora desenvolve como zeladora. Eu comecei a trabalhar aqui em 2003. O irmão Adail trabalhava aqui, ele se aposentou e ele me falou, Miriam, eu vou me aposentar, por que você não vem trabalhar aqui? E eu estava pedindo a Deus um trabalho. Eu trabalhava no circo com o Mário lá fazendo salgado, mas eu mudei para a fraternidade, então ficava muito longe para eu ir. Aí eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a conseguir um trabalho mais perto, que eu ganhe mais, de carteira assinada e de meio período. Fiz coloquei essas 4 coisas para Deus e Deus atendeu prontamente, né? Eu vim trabalhar aqui na igreja de carteira assinada, ganhando mais e na época eu trabalhava só meio período, né? Então, assim, foi maravilhoso e eu sou muitíssimo grata a Deus por isso. Então, desde 2003 a senhora trabalha aqui na igreja? Desde 2003, 17 anos já. Que legal, tia Miriam. A gente decidiu convidar a senhora para esse espaço porque, como eu disse, a gente percebe que a senhora tem amor no trabalho que a senhora desenvolve. É a primeira a chegar, faz as coisas sem reclamar, está sempre com um sorriso no rosto, seja na porta, seja nos fundos da igreja. Até mesmo em alguns períodos, a senhora
resiste até sair de férias. Não, eu trabalho aqui, eu gosto, eu amo, tá sempre abrindo a igreja quando precisa. Eu queria entender o que significa esse trabalho para a senhora. Ah, menino, eu amo essa igreja, eu amo cada pessoa dessa igreja e realmente eu faço por amor. Faço por amor. Se eu pudesse, eu nem saía de férias. De tanto que eu gosto de ficar aqui, entendeu? Eu falo com Deus. E outra coisa, está escrito na Bíblia que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor e fazer para o Senhor e não para o homem. Né? A gente faz para o homem, mas o Senhor é que está na frente, é pensando no que Deus faz por nós. Então, realmente, eu amo trabalhar aqui. E eu sempre falo com Deus, Senhor, eu não trocaria esse serviço aqui por nenhum outro. Olha, nós temos que confiar em Deus, assim, de olhos fechados, porque Deus é maravilhoso, Ele promete nos proteger, nos livrar. E mesmo se vier os problemas, a gente pode confiar, porque Ele está no controle de tudo. Outro dia eu li uma frase aqui, um pensamento aqui: coloque Deus acima de todas as coisas e Ele te colocará acima de todos os problemas. Então isso é maravilhoso, a gente pode confiar porque Deus é fiel. Mira, a gente não pode dar um abraço, não pode dar um beijo. Minha vontade seria agora de abraçar a senhora bem pertinho, bem apertado. Mas obrigado por compartilhar um pouquinho dessa história. Eu acho que essa é uma história de fé que mostra Deus conduzindo a sua vida, a sua família. Hoje você tem os filhos, né? Acredito que a satisfação de ver os filhos criados, de ver os filhos no caminho de Deus e de poder trabalhar num ambiente que a senhora ama tanto, com pessoas tão queridas. E eu agradeço muito a igreja, porque eu sinto o grande carinho que essa igreja tem por mim também, sabe? Eu sinto que a igreja me ama também, então eu agradeço. E, assim, Deus tem mostrado assim, tanto carinho. Às vezes eu agradeço a Deus, assim, eu agradeço tanto que o Senhor me ama, o carinho que o Senhor tem por nós, porque é maravilhoso, viu, Guilherme? Maravilhoso. Tia Mira, muito obrigado. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais dessa história. Valeu demais. Foi um prazer estar aqui, uma honra, né? Tu tá podendo contar a minha história aqui. Que Deus seja louvado. Amém. Com esse testemunho, né? Obrigado. Amém. Amém. Saren, agora é com você. E quem sabe domingo que vem a gente não conta a sua história. Você que está assistindo a gente aí de casa também tem a oportunidade de compartilhar a experiência da sua vida com Deus com a nossa igreja virtual. É com você, Saren. Que linda história, não é mesmo? Semana que vem tem mais, você não pode perder. Bom, agora é o nosso momento de oração. Quem sabe você aí em casa está passando por algum conflito na sua família, algum drama. Esse é o momento de você entregar a sua vida a Deus. Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos entrando agora no momento de oração e gostaria de convidar todos vocês também para estar nesse momento. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, também pela proteção. Senhor, nesse momento tem várias orações e vários pedidos chegando até o Senhor. Escute, esteja com elas. Esteja também com as pessoas enfermas. Nos proteja e nos guie. Isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ter uma mensagem especial. Tua presença transforma, me ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz
tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, me ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Olá, boa noite para você que está nos acompanhando. Esta é a transmissão do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Governador Valadares. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar nos assistindo. E também eu agradeço desde já porque eu sei que você vai nos ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, dando aí o seu joinha, o seu gostei, para que isso nos ajuda no canal e também se inscrevendo no canal, porque assim você fica ciente de tudo aquilo que está acontecendo, de todas as transmissões, de todos os programas que nós fazemos. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Nós mudamos nosso cenário, não é? Você pode perceber que agora estamos transmitindo da igreja. Estamos fazendo alguns testes, olhando se o som vai ficar legal, se a iluminação do ambiente realmente vai ficar legal, porque antes fazíamos uma salinha pequena, confortável, que dava um aspecto melhor até para a gravação. Mas nós sabemos que você está com saudades da igreja, não é verdade? Eu sei que você gostaria de estar aqui. Então, para que você se sinta mais em casa, nós agora estamos transmitindo da igreja. Aqui é seu lugar. Alguns estão vindo aos cultos de sábado, mas ainda é uma parcela pequena da igreja. Muitos não podem estar e nem devem estar. Estão se resguardando, estão protegendo a si mesmos e aos outros em relação à sua saúde. Muitos são do grupo de risco. O melhor local agora é que fiquem em casa. E eu sei que você está com saudades da igreja. Por isso, aqui você pode matar um pouquinho dessa saudade, não é mesmo? Isso vai terminar, isso vai passar logo. Em breve estaremos juntos, estaremos aqui mais uma vez para louvar o nome de Deus, para celebrarmos juntos ao nome do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos transmitindo. E eu espero que aí onde você está, onde quer que você esteja, a bênção do Senhor esteja aí contigo, o Espírito Santo do Senhor esteja aí com você. O mesmo Deus que está conosco aqui agora, que está comigo aqui agora na igreja, é o Deus que está aí contigo. E a palavra dele vai falar aos nossos corações. Você crê nisso? Então abra a Bíblia, deixe o Senhor falar contigo. Nossa meditação hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 8. Vamos ler? Marcos 8, versos 34 a 37. A palavra de Deus diz o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Essa perguntinha com a qual Jesus termina esta sentença, ela é extremamente profunda. Quando Jesus fala assim, que daria o homem em troca de sua alma, na verdade, ele está falando em troca de sua vida. Em outras palavras, o que o ser humano, o que uma pessoa daria para viver para sempre, para não morrer? Sabe, se nós olharmos para a ciência, esse tem sido o grande dilema que os cientistas, ao longo dos anos, ao longo das eras, têm buscado resolver o problema da morte. Ao ler alguns artigos, algumas entrevistas que foram feitas na década de 1920, encontrei a fala de alguns cientistas que diziam, por exemplo, que no ano 2000 ou nos anos 2000, o ser humano não morreria mais por doenças. Ainda teria que enfrentar a morte pela idade, acidentes, mas por doença não. Que todas as doenças já teriam sido erradicadas da humanidade nos anos 2000. E nós estamos aqui, em 2020, isolados, cada um na sua casa, assistindo ao culto pela TV, porque existe uma doença nova que está oferecendo risco à nossa saúde. Olha só, diziam que em 2000 não haveria mais doenças, e nós estamos vendo que cada dia mais uma doença nova surge. Ao mesmo tempo, já vi também de alguns seres humanos, algumas pessoas que pagaram quantias grandiosas para que os seus corpos fossem congelados. Isso se chama criogenia. Existe no mundo inteiro uma clínica apenas, fica nos Estados Unidos, onde é possível fazer isso. Uma clínica onde os corpos de algumas pessoas, na verdade, até onde eu li, são mais de 130 pessoas que estão lá congeladas, porque antes de morrer, optaram por este processo, porque tinham a esperança de que no futuro a ciência poderia descobrir a causa, ou melhor, descobrir como combater a causa da morte daquelas pessoas, seja doença ou mesmo a idade, e que a ciência evoluiria de tal forma que a morte poderia ser revogada, poderiam ser trazidos de volta à vida, por isso mantém seus corpos congelados para que não se deteriorem. Nós estamos observando que o ser humano tem lutado, o ser humano tem buscado, através do seu conhecimento, através da inteligência do homem, a solução para a morte. Mas essa busca tem sido em vão. Na verdade, as próprias pessoas já estão desacreditadas nisso. Na era moderna, a era do iluminismo, era a ideia de que o ser humano era a solução para os problemas da humanidade, que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Mas a era pós-moderna, um dos grandes pilares do pós-modernismo, se é que podemos até dizer que o pós-modernismo possui pilares, porque é um tempo confuso, mas um dos pilares é justamente a negação da fé na ciência. O ser humano não mais enxerga o ser humano como solução, pelo contrário, alguns já veem até a humanidade como um mal que precisa ser erradicado. Pesquise, vá olhar algumas postagens, muitos falam que era melhor até que o ser humano fosse erradicado da Terra e assim os animais apenas ficassem aqui. Um contrassenso, porque eles mesmos teriam que ser erradicados, mas chegam a falar isso. O ser humano perdeu a fé nele mesmo e já sabe que ele não é mais solução, ele é problema. E o ser humano não consegue resolver o problema da morte, pelo contrário, ele causa a morte. Nós, como cristãos, sabemos que só existe uma forma de viver para sempre, uma forma de escapar da morte, e esta forma não está neste mundo, não está no ser humano, isso está apenas em Cristo Jesus, porque somente Jesus tem as palavras da vida eterna. No entanto, às vezes alguns confundem ou esquecem a forma como podemos conquistar isso. A salvação é de graça, nós sabemos disso muito bem, e eu prego muito sobre isso, eu falo muito sobre isso, eu gosto desse tema. Mas eu não posso negar, eu não posso esquecer que existe um preço a ser pago. Ué, como assim? Não é de graça? Tem preço? A salvação, ela é de graça, porque nada que fizermos poderá conquistá-la, mas uma vez que a aceitarmos, isso custará tudo para nós, porque Jesus está dizendo que existe uma cruz para ser carregada. Eu e você ainda temos que carregar uma cruz, e essa cruz é a negação do nosso eu para viver a vontade do Senhor. Em outras palavras, eu poderia resumir isso aqui em uma palavrinha apenas: prioridade. Qual é
a prioridade da sua vida. Eu sei que você tem seus sonhos, tem projetos, eu também tenho. Eu sei que você tem planos para o futuro, todos nós temos e devemos ter. Não é pecado, não é errado você sonhar em ter um carro melhor, uma casa melhor, uma condição melhor para a sua família, um avanço na carreira, uma promoção no trabalho, em poder ver seus filhos criados, estudando nas melhores faculdades. Nada disso é errado. Na verdade, nós temos que sim sonhar e temos que correr atrás dos sonhos, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa vida não está apenas limitada a este mundo, mas existe um céu que foi prometido, um céu que precisamos ganhar, um inferno que precisamos perder. Precisamos lembrar que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor tem nos chamado para viver a vontade dEle para nós. Em alguns momentos, precisaremos abrir mão até de alguns planos ou projetos para viver a vontade do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você traça ali o seu planejamento, você coloca Deus nesse planejamento? Por exemplo, você senta para organizar a sua semana, você coloca lá na organização da sua semana o tempo que você vai passar com Deus? Você coloca um momento lá para você falar de Deus para algumas pessoas? Eu sei que às vezes as coisas acontecem assim em planejamento e em qualquer oportunidade, qualquer momento, melhor dizendo, podemos ter a oportunidade de falar de Jesus, mas também podemos ter um horário programado, um momento programado da semana para dar um estudo bíblico, para de alguma forma evangelizar. Quando você cria o seu planejamento financeiro, quando você está buscando ali uma nova conquista, e está fazendo o seu orçamento, guardando dinheiro, economizando para adquirir algo, para viajar, para ter o carro novo, sei lá, você coloca também Deus no seu planejamento financeiro? E eu nem estou falando apenas do dízimo e da oferta, mas você já teve ali o propósito de talvez economizar para poder dar uma oferta para algum projeto específico da igreja, para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa crescer? Alguns podem enxergar isso até como piada. Mas se o reino dos céus é a prioridade do meu coração, o meu planejamento financeiro também vai ser afetado por isso, porque eu preciso ver a obra avançar, eu quero que a igreja cresça. E quando eu digo igreja, não estou falando apenas desta igreja aqui, estou falando da obra de Deus no mundo inteiro. E para que a obra avance é necessário também recursos, e Deus colocou os recursos em nossas mãos. Mas se Deus não é a prioridade do meu coração, eu não vou colocar isso no meu planejamento. E, inclusive, a forma como eu lido com o dinheiro, a forma como eu trato o dinheiro, vai revelar em muito se eu tenho Deus como prioridade da minha vida ou não. Você está entendendo? Jesus está mostrando que aqueles que querem seguir abrem mão de tudo para fazer a vontade do Senhor e para ver o reino de Deus prosperar, para ver o reino de Deus crescer. Existe uma cruz para ser carregada, e essa cruz é a negação do meu eu, da minha vontade, dos meus desejos para viver a vontade do Senhor. Entenda que nem sempre nossos desejos vão se chocar com a vontade de Deus, mas em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento seremos confrontados igual aquele jovem rico da história com Jesus, que ficou conhecido por ter negado o Mestre. Em algum momento, o Senhor chegará para nós também e irá falar: meu filho, falta uma coisa para você. Você quer me seguir? Algo precisa ser abandonado. Algo precisa ser deixado de lado. Outro plano precisa ser traçado. Nesse momento, precisamos escolher se vamos seguir Jesus ou os nossos próprios desejos. A Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. É um paradoxo, não é? Só que, às vezes, ficamos tão presos à nossa rotina, ao nosso dia a dia, ao corre-corre, ao estresse do trabalho, de faculdade, de planos, de projetos, de realizações. Ficamos tão presos a esta vida que nós esquecemos da vida eterna, nós esquecemos de Deus e da promessa que Ele nos fez. Ficamos tão presos a esta vida que não colocamos como prioridade a salvação. Não colocamos como prioridade o relacionamento com Deus, não colocamos como prioridade a vida eterna. Por isso eu te pergunto mais uma vez, qual tem sido a prioridade da sua vida? Qual tem sido a prioridade do seu coração? Deus está no meio disso? Deus é aquele que ocupa o trono do seu coração, o trono da sua vida? Se nós quisermos seguir Jesus,
precisamos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor. É necessário renunciar. É necessário renunciar o pecado em todas as suas formas. É necessário renunciar às vontades da carne, às vontades que nos puxam que nos levam para longe do Senhor, que nos afastam de Deus. E às vezes é necessário renunciar à nossa vida. Quando olhamos para a história dos discípulos, nós observamos que quando Jesus os chamou, eles deixaram algo para trás para poder seguir Jesus. Pedro e André deixaram as redes para o seguir. Tiago e João deixaram seu barco juntamente com seus pais e empregados para seguir Jesus. Mateus deixou sua coletoria de impostos para seguir Jesus. Paulo deixou toda a sua vida para seguir Jesus. Eles deixaram aquilo que lhes trazia sustento, que lhes trazia segurança, que lhes trazia certeza para seguir uma nova vida ainda incerta para eles, mas com uma esperança, a esperança de que ao seguir Jesus, tudo daria certo. Esses homens morreram, e se nós pesquisarmos na história, os 12 apóstolos, com exceção de João, que teve uma morte natural, ainda assim enfrentando várias perseguições, os outros 11, incluindo Paulo, todos foram mortos. Alguns de forma um pouco mais rápida, como Paulo, que foi decapitado, outros tantos crucificados. Mas a história nos diz que eles morreram e morreram felizes, morreram em paz, porque eles sabiam que estavam dando a sua vida por causa do Evangelho. Querido, dificilmente você ou eu algum de nós terá que dar a vida literalmente por causa do Evangelho. Dificilmente teremos que verter sangue para que a palavra de Deus possa prosperar em nossos dias. Esses homens do passado fizeram um trabalho gigantesco e são lembrados por isso, mas eu e você também temos algo a fazer. E olha que interessante, nossa vida não é pedida, mas às vezes temos mais dificuldade em abrir mão de alguma posse, de algum plano, de algum projeto, do que aqueles homens jamais tiveram para abrir mão da sua própria vida. Como Paulo disse, em nada para mim a vida é preciosa, apenas quero que o Evangelho cresça, que o reino cresça. Você percebe o contraste? Aqueles homens deram tudo por Cristo, e nós às vezes não queremos dar um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de nossa vida para Ele. Queridos, precisamos de uma vez por todas escolher se vamos seguir ou não ao Senhor Jesus. Se nós o seguirmos, precisaremos sim abrir mão de alguma coisa, precisaremos abrir mão de nossa vontade, mas se nós o seguirmos, a palavra de Deus nos garante, teremos a vida eterna. Esse é o grande paradoxo. Quem quiser viver esta vida, só tem ela e depois a perderá. Mas aquele que seguir Jesus, ainda que perca esta vida, ainda que perca os privilégios e os prazeres desta vida, este herdará a vida eterna. A escolha está em suas mãos. É você que decide. Você quer apenas os anos que tem neste mundo ou você quer a vida eterna? O que nós não podemos nos esquecer é que nós temos esta vida para seguir Jesus. Nós temos esta vida para escolher estar com Jesus. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Você não sabe quanto tempo de vida tem. E mesmo que sejam longos anos, por que desperdiçá-los longe do Senhor Jesus? Ou por que desperdiçá-los com uma falsa espiritualidade, com um falso cristianismo, onde nós ficamos lá e cá, tentamos ficar em cima do muro, tentamos aproveitar um pouco de cada. Assuma de uma vez por todas um compromisso com o Senhor Jesus. Escolha viver uma vida plena com Ele. Muitos cristãos têm a sua vida espiritual morta, vazia, justamente por isso, porque ainda não escolheram entregar o coração a Jesus de uma vez por todas. Ficam tentando tomar o controle da vida, ficam tentando viver meio afastados de Jesus. Talvez eu falo para alguns que o único momento com Deus seja essas transmissões, sejam os cultos na igreja. Me preocupa muito saber que alguns dos membros da igreja, e não é apenas dessas, são de todas as outras, não estão tendo nenhum momento com Deus, porque nem a igreja estão vindo. De uma vez por todas, você vai ou não vai assumir o compromisso com Jesus? Quanto mais você vai desperdiçar
Por quanto tempo mais você vai ficar brincando de ser cristão? Somos chamados a assumir uma vida plena, a ter, melhor dizendo, uma vida plena com Deus. Deus tem o melhor para nós. O apóstolo Paulo diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando eu falo isso aqui, quando eu falo de sacrificar o eu, de negar o eu, é outro paradoxo, porque Deus não está nos prometendo algo ruim, nós não estamos deixando algo bom para pegar algo ruim, nós estamos deixando coisas ruins, estamos deixando pecado e às vezes até algo que possa ter algo de bom, possa ser bom de alguma forma, mas estamos deixando isso para poder viver a vida plena com Deus e no final a vida eterna. O que Deus está nos oferecendo é muito maior, eu não consigo enxergar isso como sacrifício, está mais para investimento. Eu estou trocando esta vida falsa pela vida verdadeira que Deus quer me dar. Quem quiser seguir Jesus precisa negar a si mesmo. E não é porque fazendo isso eu vou ser digno do céu. É porque aquele que foi salvo por Cristo, aquele que foi regenerado por Cristo, aquele que aceitou a graça, ele vive uma nova vida. Porque Deus quer nos trazer uma vida diferente. O propósito da salvação é nos regenerar ao ideal de Deus, o ideal pelo qual nós fomos criados pelo Senhor. Deus quer nos dar uma vida diferente, uma vida nova, uma vida melhor. Mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você escolher se vamos aceitar ou não esse presente que o Senhor está nos dando. Se você quiser segui-lo, a cruz precisa ser carregada. O seu eu precisa morrer. Mas não se preocupe. Nada que você venha a perder não será perdido em vão. Tudo que deixarmos para trás será compensado pelo céu. E não tem nem como medir isso, porque nem sequer olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem planejado para os seus filhos. Querido, meu amigo, minha amiga que está assistindo agora, nós precisamos crescer na graça do Senhor Jesus. Precisamos crescer dia a dia, deixar que a graça dele nos transforme, nos regenere. E se formos chamados a abrir mão de algo, que o façamos com alegria, porque estamos recebendo a vida eterna do Senhor Jesus. Enquanto você ouve essa música, uma música que é conhecida, uma música que já é até um pouco antiga, mas que tem uma mensagem poderosa. Era um louvor e eu acho que você conhece a letra. Cante junto, peça isso ao Senhor, cresça na graça do Senhor Jesus. Cresça com Ele, porque muito em breve Ele virá para buscar a todos os seus filhos. Muito em breve vai nascer o dia, vai nascer um novo dia com o brilho da glória do Senhor Jesus. Ouça essa música. Deixa o Espírito falar contigo. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor.
Jesus, toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Que você possa crescer na graça de Jesus. Que a fé que você tem nele possa te levar a um relacionamento pleno com o Senhor. Deixa Ele operar na sua vida, deixa Ele te transformar, deixa Ele mostrar o melhor dele para você. Você pode orar comigo? Querido Pai, nós te agradecemos pela salvação e nós te agradecemos pela oferta da vida eterna. Mas ao mesmo tempo, Senhor, te pedimos perdão por muitas vezes desperdiçar isso, não levar isso a sério. Nós te pedimos que o Senhor dirija a nossa vida e que o Senhor nos conduza, nos salva de todo o pecado, nos salva de tudo que existe nesse mundo e possa nos afastar do Senhor. Em suma, nos salva de nós mesmos, Pai. Que não venhamos a te abandonar por nada, que o Senhor possa estar sempre à frente da nossa vida, Senhor. Guia-nos, conduze-nos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Foi muito bom ter você conosco. Ah, não se esqueça de se inscrever e para continuar acompanhando os nossos conteúdos, nos siga também no Instagram e no Facebook. Espero que você tenha uma boa semana. Até o próximo culto.